Na aula de hoje, nós vamos falar sobre o sistema reprodutor feminino. E os órgãos genitais femininos podem ser divididos em órgãos genitais internos e órgãos genitais externos. Os órgãos genitais internos são compostos pelos ovários, tubas uterinas, útero e vagina. E os órgãos genitais externos? A vulva ou pudendo, né? Antigamente a gente chamava de vulva, mas hoje a região dos órgãos genitais externos nós chamamos de pudendo, que vai compreender o monte do púbis, os pequenos e grandes lábios, né, ou lábios maiores e lábios menores do pudendo, o clítoris, o bulbo do vestíbulo e as glândulas vestibulares maiores. Então, os ovários, eles se localizam numa fossa chamada de fossa ovárica, muito próximo da espinha ilíaca antero-superior, e numa região dessa fossa ovárica que fica entre esse ver aqui, ó, formado pelo ureter e formado pelas artérias e veias ilíacas externas. Os ovários é um órgão par, então ele se localiza um em cada lado da sua cavidade pélvica, né, nas suas fossas ováricas, e assim como os testículos, embriologicamente, eles são formados em cavidade abdominal e com o processo de desenvolvimento, de maturação, eles vão descendo e ficam na cavidade pélvica. Conectando os ovários ao útero, nós temos um tubo que antigamente era chamado de trompa de falópio, mas hoje nós vamos chamar de tuba uterina. Essa tuba uterina, ela pode ser dividida em 4 partes, né? 1, 2, 3, 4 partes. Essa parte mais próxima do ovário é o que nós chamamos de infundíbulo. Depois nós vamos ter a ampola, depois uma parte mais estreitada que nós chamamos de ístimo e uma parte já dentro do útero, uma parte mais intramural, que nós vamos chamar de parte uterina. O óvulo, quando fecundado, ele geralmente é fecundado ao nível das ampolas. Mas lá no infundíbulo, nós temos uma áreazinha aqui, ó, que parece uma franja, que é a área que capta esse óvulo quando ele eclode aqui dos ovários, que nós vamos chamar de fímbrias. Diferente do sistema reprodutor masculino, que é totalmente fechado, não tem comunicação nenhuma com nenhuma outra cavidade, no sistema reprodutor feminino, nós temos essa comunicação com uma cavidade pélvica e a cavidade abdominal. Então, tem um gap entre o ovário e a tuba uterina. Então, quando o óvulo sai, ele vem para essa região das fímbrias, que captam esse óvulo e jogam esse óvulo para dentro da tuba uterina. Da ampola é o local que geralmente ele vai ser fecundado, e aí ele vem caminhando em direção agora à sua cavidade que irá alojar para o desenvolvimento desse futuro embrião. Então, o útero é essa cavidade, ele vai se encontrar entre a bexiga e o reto, ele tem um formato piriforme, parece aqui uma pirâmidezinha aqui, uma pera, como queiram, e geralmente após a gestação, eles retornam para a sua posição depois de um certo tempo. Então, o útero, ele pode ser dividido em fundo, corpo, istmo ou o ósseo interno, como algumas pessoas podem chamar também. Então, todo esse estreitamento vai ser um istmo e o colo uterino. Então, o colo uterino vai ter uma parte que vai entrar em direção à vagina. Então, esse colo uterino ainda tem essa abertura, que seria o ósseo externo, que nós chamamos de cérvix. Então, o útero ele pode ser dividido ainda em fundo, corpo, istmo e o colo uterino, aonde a abertura nós chamamos de cérvix. Geralmente, o óvulo, quando fecundado, ele tem uma tendência maior a se implantar na região do fundo do útero. Mas no útero nós temos ainda algumas camadas. Nós vamos ter uma camada mais periférica do útero, que nós vamos chamar de perimétrio, que no corte histológico é toda essa região aqui periférica. Depois nós temos a parte muscular do útero,
que vai ser o miométrio, e a parte interna, forrando internamente esse útero, nós vamos ter o endométrio. Então, o útero ele pode ser dividido em fundo, corpo, istmo e colo, e tem 3 camadas, de fora para dentro, o perimétrio, o miométrio e o endométrio. Nessa imagem nós podemos observar o útero, o colo do útero, na verdade, e o cérvix durante um período não fértil das mulheres, e aqui durante um período fértil, durante a ovulação, o primeiro dia após a ovulação, onde se consegue perceber um cérvix um pouco mais dilatado, mais aberto, e ainda pode-se perceber também um aumento desse fluido aqui, ó, como se fosse uma clara de ovo, que é um fluido percebido durante o período da ovulação das mulheres. Nessa imagem, a gente pode fazer uma associação entre a imagem do cadáver e as imagens do desenho. Então, aqui nós vamos ter aqui, ó, o útero, só para vocês se situarem. Então, aqui está o pubis, né? Dá para ver ainda aqui os pelos pubianos. Então, aqui nós temos o útero, que é essa imagenzinha daqui. Depois nós vamos ter aqui, desse outro lado, a tuba uterina de um lado, com as fímbrias mais ou menos aqui, ó, nessa região. A mesma coisa desse outro lado, ó, onde as fímbrias estariam mais ou menos aqui e a tuba uterina aqui desse lado. Então, é como se fosse, ó, essa imagem aqui, a representação dessa imagem aqui e dessa outra imagem desse outro lado. Aqui a gente vê aqui o reto, né? Então, aqui dá para ver também parte de intestino grosso e os ovários desse lado de cá. Então, a gente tem um ovário de um lado aqui e o ovário aqui, ó, do outro lado, tá? Depois do útero, nós temos o órgão da cópula feminino, que é a vagina. Então, a vagina mantém uma relação de quase 90 graus com o útero. Então, nós vamos ter aqui a medição de alguns pontos, tomando como base o útero e tomando como base a vagina. Então, nós temos aqui essa medição desses ângulos, mas a vagina com o útero dá mais ou menos um ângulo próximo de 90 graus. Então, esses ângulos nós vamos chamar de ângulo de antiversão, que é o ângulo formado por um eixo que passa pela vagina e um eixo que passa pelo colo do útero, e um ângulo de antiflexão, que é o eixo que passa, um ângulo, na verdade, formado pelo eixo que passa pelo colo do útero e pelo eixo que vai passar pelo corpo do útero. Alterações desse ângulo, um aumento desse ângulo pode gerar um útero retrovertido, se a gente aumenta o ângulo de antiversão, e se a gente aumenta o ângulo de antiflexão, pode gerar um útero retrofletido. Então, são posições anômalas do útero que podem ser em decorrência da alteração desses dois ângulos. Toda essa região externa dos órgãos genitais femininos nós vamos chamar de vulva ou pudendo. Na verdade, pudendo é o nome mais novo. Então, esses órgãos aqui vão compreender essas duas estruturas, esses dois lábios, que podem ser chamados de lábio maior do pudendo ou lábio menor do pudendo, que nós vamos encontrar em muitos livros ainda como grandes lábios ou pequenos lábios. O lábio maior do pudendo está para o sistema genital feminino, como o saco escrotal está para o sistema genital masculino, tá? Então, é por isso que nos lábios maiores nós encontramos ainda uma relação e uma coleção de pelos nessa região. Depois nós vamos ter um ósteo, que é o ósteo da vagina, né? Um ósteo maior, que vai ser a entrada para a vagina, e tem ainda um ósteo menorzinho, que serve para a comunicação com o sistema urinário, que vai ser o ósteo externo da uretra. Logo acima do ósteo externo da uretra, nós temos o órgão eretor do sistema reprodutor feminino, que é o clítoris. Então, o clítoris ele tem uma mesma formação do que o pênis no homem. Então, no clítoris nós vamos encontrar também corpo cavernoso, corpo esponjoso, glande, prepúcio. Então, para o sistema reprodutor feminino é o clítoris e para o sistema reprodutor masculino vai ser o pênis.
Então, o clítoris, como o pênis, durante a excitação sexual, ele também fica entumecido. E depois nós vamos ter uma coleção maior de gordura frente ao púbis, que gera essa elevação, aonde tem um aumento da coleção de pelos nessa região, que nós chamamos de monte púbico ou monte do púbis. Antigamente era chamado de monte de Vênus. Na região mais distal da vagina, nós encontramos as glândulas vestibulares, em especial essas duas aqui, ó, que são maiores, que são conhecidas como as glândulas vestibulares maiores ou glândulas de Bartoli. Nesta imagem, então, nós podemos observar todo o sistema reprodutor feminino. Então, aqui nós vamos ter o ovário, nós vamos ter aqui a tuba uterina, né? A primeira parte inicial da tuba uterina com as fímbrias, com o infundíbulo, aí vem ampola, istmo e uma parte mais interna que é a parte uterina. Então, aqui a gente tem de um lado, a gente vai ter a mesma coisa do outro, ó, ovário, tuba uterina do lado de cá, e aqui nós vamos ter o útero. Então, aqui nós temos o útero com o seu formato piriforme, com mais ou menos o fundo, o corpo, uma parte mais estreitada que é o istmo e o colo uterino. Então, a gente consegue ver por essa janela feita aqui, ó, na vagina, que aqui tem um colo uterino aqui, ó, que é a parte que está mais para dentro da vagina. E aqui nós vamos ter já o canal vaginal ou a vagina com os órgãos genitais externos aqui, com em especial os pequenos lábios ou lábios menores do pudendo e o clítoris mais aqui em cima. É isso aí. Espero que tenham gostado. Esses são os nossos livros que utilizamos para fazer todas essas aulas. Sua mente é poderosa. Quando você filtrar somente os pensamentos positivos, você vai ver que sua vida vai começar a mudar. Tente fazer esse exercício. É um exercício difícil de se fazer, mas se você consegue fazer esse exercício por 3, 4 dias, você vai ver como as coisas começarão a mudar na vida de vocês. Então, toda vez que vier um pensamento negativo, vocês troquem para um pensamento positivo. Toda vez que pensarem em algo ruim, troquem para um pensamento bom e vocês vão ver que a energia, que tudo vai começar a conspirar a seu favor. Beleza? Espero que tenham gostado das aulas. Um grande abraço. Até a próxima.